Vamos lá, pessoal, vamos resolver a provinha aqui do Enem de 2023, somente a partezinha de química. Vamos lá para a primeira questão. A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, 1986, em Goiânia, 1987 e em Fukushima, em 2011. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e a utilização em armas nucleares. A geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. Sim, principalmente não emitir o que? CO2, ok? Vamos lá. A geração dessa energia tem como característica formar resíduos facilmente recicláveis? Não, ok? Os resíduos da energia nuclear não são fáceis de reciclar, não. Por quê? Porque eles são radioativos, ok? Então não pode ser a A. A B, promover o aumento do desmatamento. Olha, a energia nuclear, ela pode gerar um desmatamento? Olha, acredito que não, né? Eu acho que o problema ambiental dela é obter o urânio, ok? Esse que é o grande problema dela, mas desmatamento não, né? C, contribuir para a produção de chuva ácida. Interessante. Vai contribuir para a chuva ácida? Não. Por quê? Quem contribui para a chuva ácida? Olha, quem contribui é o gás de cloro, ok? Cl2, gás de nitrogênio, ok? E os gases de enxofre. Por que esses gases podem contribuir? Porque ácido clorídrico, ácido nítrico, ok? E ácido sulfúrico, ok? Até que o H2SO4 ele não é tão citado, ok? Mas principalmente estes dois aqui. Alguns livros podem falar também de CO2, ok? Mas o CO2 é mais para o quê? Para o efeito estufa, perfeito? Mas alguns livros vão falar que o CO2 pode contribuir porque vai formar o ácido carbônico, perfeito? Mas a energia nuclear não vai liberar nenhum desses gases aqui, perfeito? Então não pode ser a C. A D, emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente. Olha aqui, qual que é o gás? Como que funciona a energia nuclear? Ok, de uma forma mais básica. Ok, vai acontecer o processo de fissão nuclear, ok? Eles vão quebrar o urânio, ok? E quando acontece esse processo, ele vai gerar energia. Energia é a mesma coisa que calor, ok? E vai ter algumas águas ao redor, onde quando acontecer esse processo, vai evaporar essa água e essa água, na forma de vapor, vai gerar um ventinho lá no gerador. E nesse gerador vai formar o que? Energia, perfeito? Então esse gás tóxico é lançado? Não, né? Não é lançado. Olha produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis. Letra E. Nossa, mas qual que é o problema do consumo de combustível fóssil? Combustível fóssil emite o que? CO2. Perfeito? É assim. Esse que é o grande problema, o grande vilão, ok? Então, letra E. Questãozinha bem tranquila, bem facinha. Vamos para a próxima? Em uma indústria, o controle da dureza da água é importante quando ela é utilizada em caldeiras, uma vez que sais pouco solúveis, formados a partir de sulfatos e carbonatos, podem acumular-se no interior das tubulações, causando obstruções. Para avaliar a água utilizada nessa indústria, foram realizados testes de qualidade que consideraram os seguintes parâmetros. Olha os testes: parâmetro de cálcio, cloreto, turbidez, coliformes totais e sólidos sedimentares. Qual teste deve ser considerado para controlar a formação desse tipo de obstrução de tubulação? O que acontece na obstrução de tubulação? Tem alguns sais de sulfatos e carbonatos, ok? E eles têm alguns parâmetros aqui, de cálcio, cloreto, de turbidez, coliformes totais e sólidos sedimentares. Qual que deve ser aqui? Qual que deve ser? Logicamente tem que ser o quê? O de cálcio. Nossa, por que tem que ser o de cálcio? Já de primeira. Porque o cálcio, ele é um metal, ok? Ele é um metal. E esse metal aqui,
ele forma sais, perfeito? Ele é um cátion, hoje li na capa da revista, não, Bélio Magnólico casou, então isso quer dizer o quê? Que ele é um alcalino terroso, ok? Tá na família 2A. E como ele está na família 2A, ele pode formar o sulfato de cálcio, ok? Que é um salzinho. Ele também pode formar o carbonatos, ok? Carbonato de cálcio, perfeito? E isso daqui é um sal e ele pode impedir. Robson, por que não pode ser um cloreto? O cloro, ok? O cloro, ele já funciona como um ânion pela posição que ele está na tabela periódica. Se eu não me engano, fui claro, briguei e atirei, isso quer dizer que ele é um halogênio, perfeito? Ele é um halogênio. Por que não pode ser turbidez? É a medida de espalhamento de luz pela presença de partículas em suspensão em água, ok? Então, não faz sentido. Coliformes totais. Coliformes são bactérias, perfeito? São bactérias. E sólidos sedimentares são rochas, perfeito? Então, tem que ver o parâmetro de cálcio para ver se está gerando esses sais de sulfatos e de carbonatos, perfeito? Olha aqui, ó, pessoal, a tabela periódica. Na tabela periódica, temos aqui a família 1A, família 2A, ok? E estes elementos aqui são cátions, normalmente eles são cátions positivos. Família 1A, o NOx mais 1, família 2A, NOx mais 2. E olha onde é que está o cálcio, ok? Já para o outro lado da tabela periódica, eu tenho aqui o flúor, o oxigênio, cloro, enxofre, bromo e iodo. Normalmente esses elementos aqui são ânions, ok? Halogênios, carga menos 1, calcogênios, carga menos 2, ok? Então, por isso que é o cálcio, certinho? Só voltei para falar sobre isso, ok? Vamos para o próximo? Vamos lá? Existe no comércio um produto antimofo constituído por uma embalagem com tampa perfurada contendo cloreto de cálcio anidro, CaCl2. Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade ambiente, transformando-se em cloreto de cálcio diidratado, ok? CaCl2 mais 2 águas aqui, perfeito? Considerando a massa molar da água igual a 18 gramas por mol e a massa molar do cloreto de cálcio anidro igual a 111 gramas por mol, na hidratação da substância presente no antimofo, o ganho percentual em massa é mais próximo de... Tá, vamos lá. O ganho percentual em massa. Então ele quer uma porcentagem. A gente está vendo isso pelas alternativas. Como é que a gente vai ver esse ganho percentual? Vamos lá. 100% é o que? 100% é o cloreto de cálcio anidro, ele normal, sem estar hidratado, perfeito? Agora, quanto que ele ganhou de massa a mais? Podemos comparar que só houve um aumento que de água, ok? De 2 moléculas de água. Então, a gente vai ter que somar esse 111 mais 2 moléculas de água. Então, 111 mais 18 mais 18. Fazendo essa continha vai dar 147 gramas por mol. Agora vamos para a proporção. 111 gramas não é 100%? 147 gramas é quanto por cento? Fazendo as continhas a gente vai encontrar 132. Robson, não tem 132 nas opções. É só fazer 132 menos 100 que vamos encontrar 32%. Perfeito? Bem tranquilinho, questãozinha ótima. Então, letra D, ok? Vamos para a próxima? Um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou essa experiência, colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. A aceleração desse processo é causado por... Bem, essa questãozinha aqui, pessoal, não é uma questãozinha
que você vai ver normalmente no conteúdo de química. Ah, Rosso, como assim você não vai ver normalmente? Porque isso aqui já é um conhecimento geral de química, ok? Uma curiosidade, perfeito? E normalmente depende muito do professor quando vai falar sobre esse gás etileno. Ou você pode ter visto em biologia, certo? O professor de biologia pode ter falado sobre isso, perfeito? Mas a questão é o quê? Que as frutas, para amadurecer, vai liberar o que? O gás etileno. E o gás etileno é o que faz elas amadurecerem de forma mais rápida, ok? Por isso que é a letra A. Caso você não tenha esse conhecimento, ok? Não tinha como fazer, não tinha como deduzir qual que é. Ah, reduziu a umidade do ar. Nossa, será que reduziu? Aumenta a concentração de CO2. Isso aqui não tem nada a ver mesmo. Diminui a intensidade luminosa. Em nenhum momento ele falou se guardou em um lugar fechado ou aberto, ok? Isolamento do contato com O2 atmosférico. Essa daqui, ó, poderia ser, ok? Se você não tivesse nenhum conhecimento. Porém, só pode ser a letra A. Perfeito? Vamos para a próxima? Vamos lá. As cetonas fazem parte de famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. A molécula de hexan-3-ona é um exemplo desses compostos voláteis responsável pelo aroma, podendo ser obtida pelo processo energéticos realizados em ambiente ácido, na presença de oxidantes como o permanganato de potássio. Para se produzir esse composto volátil em laboratório, deve-se oxidar a molécula de... Tá, vamos lá. Ele está falando de uma molécula aqui, essa molécula hexan-3-ona. Vamos lá, nomenclatura, ok, orgânica da minha moléculazinha. Se eu tenho só um carbono, met. Se eu tenho 2 carbonos, et. Se eu tenho 3 carbonos, met-et-prop. Se eu tenho 4 carbonos, but. Se eu tenho 5 carbonos, pente. E se eu tenho 6 carbonos, hex. Ok? Então, essa minha moléculazinha tem o que? Tem 6 carbonos, perfeito? Hex. Então, ela tem 6 carbonos. Isso aqui eu já sei, perfeito? O que quer dizer an? An quer dizer que só tem ligações simples, ok? An, em, in, perfeito? An, somente ligações simples, ligações do tipo sigma. Em, ligação dupla, uma sigma e uma pi. In, são tripla ligações, uma sigma e 2 pi. Perfeito? Então essa minha moléculazinha só tem ligações simples, perfeito? 3-ona. O que quer dizer esse 3-ona? Esse 3 aqui está me dizendo que está no carbono 3. Ona quer dizer a função orgânica cetona, perfeito? Então a minha moléculazinha ela é assim: carbono, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono, e no carbono 3, que pode ser esse daqui, eu vou ter uma cetona. Essa aqui é a minha moléculazinha, perfeito? E ele vai reagir, ok, com permanganato de potássio, ok, para gerar essa minha moléculazinha. Tá, para gerar essa molécula e com permanganato, o que é um permanganato? Ele é um oxidante, ok? E para gerar uma cetona, vai ter que oxidar o que? Um álcool, um OH, perfeito? Agora a gente vai lembrar de oxidações de álcool, ok? Uma oxidação de um álcool primário vai gerar o que? Primeiramente vai gerar um aldeído, ok? E depois um ácido carboxílico. Agora um álcool secundário vai gerar o que? Vai gerar uma cetona, perfeito? Então a minha moléculazinha no início ela era dessa forma aqui, hexan-3-ol, perfeito? Só podendo ser a letra C, certinho? Questãozinha muito boa, ok? Essa questão de oxidação de álcools é muito tranquilo, é muito fácil. E só faltou falar que carbonos terciários não oxidam, perfeito? Outra forma de resolver essa questão:
quando acontece esse tipo de oxidação em álcools, não modifica, perfeito, aonde é o carbono, tá bom? Em todas as outras opções aqui, ele modifica aonde é que é. Então ficaria muito fácil de acertar que era a letra C, certo? É um pouco intuitiva essa daqui, ok? Vamos para a próxima. O vidro contendo alumínio em sua composição é um excelente material para acondicionar medicamentos e suplementos, porque pode ser esterilizado por aquecimento. No entanto, quando o medicamento ou suplemento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal, a dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio químico estabelecido entre a espécie imobilizada no vidro e a espécie em solução. Por essa razão, recomenda-se que o suplemento de nutrição de recém-nascidos contém gluconato de cálcio sejam acondicionados em embalagens plásticas e não nesse tipo de vidro. Caso esse suplemento seja acondicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação pelo alumínio será maior se o... Tá, vamos lá. Aqui eu tenho uma substância, ok? Onde ela não pode ser guardada em vidro. Por quê? Porque senão vai ser contaminada por alumínio. Perfeito? Só que essa substância ela foi guardada nesse recipiente de vidro. E ele falou de equilíbrio químico. Equilíbrio químico ele pode ser alterado como? Com temperatura, pressão e concentração. Mas tem outra coisa também, ok? Como eu posso acelerar uma reação? Superfície de contato, temperatura e também concentração. Perfeito? Então estamos vendo aqui ó, a concentração duas vezes. Perfeito? A concentração ela pode modificar bastante como é que vai ocorrer a minha reaçãozinha. Perfeito? Então vamos lá para as alternativas. Vidro do frasco for translúcido. Tanto faz, ok? Concentração de gluconato de cálcio for alta. Se a concentração for alta, isso pode dar uma contaminação maior, não é? Então vamos para C. Frasco de vidro apresentar maior espessura. Se eu ter uma maior espessura, também entra na questão do gluconato, né, de cálcio por contaminação. Só que existe a questão de reagente limitante, ok? E o grande problema é esse gluconato de cálcio. Se ele for muito pouco e a espessura for grande, não vai mudar nada, ok? Perfeito? Então não pode ser a C. Vidro for previamente esterilizado em altas temperaturas. Nossa, interessante, né? Só que aí, quando vai pegar o vidrozinho, eu acredito que ele não vai estar quente, ok? Então a temperatura aqui não vai afetar em nada. Reação do alumínio com gluconato de cálcio for endotérmica. Aí a gente ia precisar do delta H. Perfeito? A gente ia precisar do delta H. Mas não temos esse delta H, então já está errada. Perfeito? Logicamente, letra B, ok? Questãozinha muito boa mesmo. Vamos para a próxima? Questãozinha de estequiometria, o terror dos estudantes, ok? Questãozinha, ó, muito boa, bem tranquilinha de se resolver. Um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio, que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas de nitrato de mercúrio, dissolvidos em água. Temendo a toxidez do mercúrio, e sabendo que o cloreto de mercúrio tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, conforme a equação química, ok? Então ele já me dá uma equação química já balanceada, perfeito? Isso daqui já é bem bom, né? Excelente. Na dúvida sobre a massa de NaCl a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como apresentado no quadro. Então temos um quadro 1 aqui com 0,2, o 2 0,4, o 3 0,6, ok? E assim ele vai aumentando a quantidade que ele colocou de NaCl, né, o sal de cozinha. O produto pedido
em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida. O assistente organizou o resultado na forma de um gráfico que correlaciona a massa de NaCl adicionada com a massa de cloreto de mercúrio, obtida em cada frasco. A massa molar do nitrato de mercúrio é de 525 gramas por mol. A do NaCl é 58 gramas por mol e a do cloreto de mercúrio 472 gramas por mol. Qual foi o gráfico obtido pelo assistente do laboratório? Ok, vamos ver os gráficos. Ó, temos uns gráficos aqui da massa de NaCl que ele utilizou e a massa de cloreto de mercúrio. Ó, o que a gente pode fazer já para tirar algumas alternativas? Esse cloreto de mercúrio aqui, né? Ele é o que? Ele é produto, ok? Então ele tá se formando quando se coloca NaCl, ok? Então este gráfico, ok, que está parecendo uma função de primeiro grau aqui, ele tem que ter a massa de cloreto de mercúrio igual a zero no início, ok? Porque a massa de NaCl também é zero. Então temos aqui a letra E, que a gente já pode retirar, e a letra D, ok? Por quê? Por causa do produto. Se ele fosse reagente, aí sim a gente poderia até dizer que eu tinha uma quantidade já alta, já tá aqui no pote e tudo mais, mas não tava, né? Aí não tava, né? Certo? E então vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui? Outra coisa que a gente tá vendo, que tá constante, ok? Está constante em dois gráficos, ok? O cloreto de mercúrio, a formação desse cloreto, ok? Se tá constante, quer dizer que não tá formando mais quando se adiciona mais NaCl, ok? Por que não tá formando? Possivelmente o nitrato de mercúrio, a quantidade que tinha, já não tem mais lá, já foi todo reagido, ok? Então o NaCl ele tá em excesso, perfeito? Então o que a gente pode fazer para fazer mais rápido e não construir esse gráfico aqui, ok? O que a gente tem que fazer? Tem que achar qual que é o máximo de NaCl que pode se adicionar, ok? Vamos fazer um cálculo de estequiometria comum, ok? Perfeito? Então vamos lá, vamos fazer? Olha aqui, essa é a minha reaçãozinha, perfeito? E ele me deu a massa de nitrato de mercúrio que tinha lá, 5,25 gramas. Vamos achar o número de mols dele? O número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular, ok? Massa molecular do nitrato de mercúrio, ele deu que é 525, ok? Como é que faz essa continha de forma mais rápida? Isso aqui não é 5,25, chega as duas vírgulas duas vezes para a direita. E eu vou ter 525 vezes 10 elevado a menos 2. 525 dividido por 525, 1, ok? 1 vezes 10 elevado a menos 2, 0,01 mol. Então é isso que a gente tem, ok? Só que essa reaçãozinha, ela tem uma proporção de 1 para 2. Então o número de mols de NaCl vai ser o dobro, ok? Do nitrato de mercúrio, que vai ser 0,02 mols de NaCl, certo? Qual que é a massa molecular do NaCl? Ele me deu que é 58. Então 0,02 mols é a quantidade máxima que eu posso ter, perfeito? E 58 é a massa molecular, certo, do NaCl. Joga na formulazinha, resolve, vamos encontrar 1,6 gramas. Este é o máximo. Depois de 1,16 gramas, vai ficar constante a minha formação do Hg2Cl2, perfeito? Onde nós podemos ver, olha aqui, ó, 1.2 aqui deve ser 1.5, né? Deve ser bem na metade, 1.1, aqui é 1.1, ok? Então, a partir daqui, tem que ser constante. Logicamente, só pode ser a letra B, ok? AC, por que não pode ser AC? Porque tá constante, né? Ok? Ele tá colocando mais e mais e tá formando. Não pode ser, a gente viu que não forma mais, né? Então não pode ser AC. Por que não pode ser A? Porque ele diz que antes, né, com 0,6, antes um pouquinho, deve ser 0,58, ok? Já se torna constante. E não é, né? É só depois de 1.16. Por isso que é a letra B. Bem tranquilinho, né? Questãozinha muito boa para ver se você tem noção do que é uma reação química, ok? Para ver se você sabe estequiometria. Lindo, lindo. Vamos para a próxima?
Os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza o sieverts, ok? Definido como unidade de energia recebida por unidade de massa. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com a altitude, o que pode representar um problema para as tripulações de aeronaves. Recentemente foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que geralmente é 80% do total do voo, desse trecho intercondicional, é de 2 microsievert horas. As normas internacionais de aviação civil limitam em 1.000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações que atuam em voos intercontinentais. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia torácica é estimada em 0,2 microsieverts, ok? A quantas radiografias torácicas corresponde a dose de radiação ionizante a qual o tripulante que atue no trecho Rio de Janeiro-Roma é exposto ao longo de um ano? Tá, vamos lá, como é que faz essa questãozinha? O que ele quer aqui? Ele quer saber a quantas doses, ok, de radiografia, certo? Vai ser igual a uma dose que um tripulante vai receber, ok? Se ele trabalha por um ano, por 1.000 horas, ele quer que iguala isso, ok? Ele quer que iguala isso. Como é que a gente vai igualar? A gente não sabe quanto de radiação que ele recebe, a gente sabe de um voo só, perfeito? Então, a gente tem que encontrar quando é em 1.000 horas, certo? Só que para resolver essa questãozinha, a gente tem que utilizar o que? Notação científica, perfeito? Aqui é o símbolo de quê? De micro, ok? De micro. Micro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Então aqui eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Isso corresponde a 1 hora. A 1.000 horas vai corresponder a quantos? Perfeito? Faz 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1.000. Para ficar mais fácil, é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a mais 3, ok? Multiplicação da mesma base, ok? A gente vai somar esses expoentes aqui. Menos 6 com mais 3 dá menos 3. Então, ele recebe 2 vezes 10 elevado a menos 3 sievert, perfeito? Só que o que é 10 elevado a menos 3? É a mesma coisa que micro, ok? É a mesma coisa que micro. Então, ele recebe 2 microsieverts, perfeito? É isso que ele recebe por um ano, perfeito? Quanto que é de radiografia? 0,2 microsieverts, perfeito? Então, ó, quanto que eu tenho que multiplicar para dar 2 aqui certinho? Por 10, né? É só multiplicar por 10. Se eu multiplicar por 10, vai dar a mesma coisa, 2 microsieverts. Então é só marcar letra B? Não. Por que não é só marcar letra B? Porque ele disse que isso é o quê? 80% do tempo total, ok? Que a gente fez essa continha. Então se eram 10 radiografias, isso quer dizer que é 100%, ok? E 80% vai dar quanto? Ok? Faz essa proporção, vamos encontrar 8 radiografias. Logo, letra A, certinho? Questãozinha muito boa de matemática, ok? Tá atribuída a química? Tá, mas eu acho que ela tá mais para matemática, perfeito? Vamos para a próxima?